Bom, gente, pra gente finalizar aqui, deixar clara a diferença entre condição suspensiva e termo inicial, isso cai muito em concurso, né? É objeto de muitas indagações, então eu quis fazer esse quadro para deixar um pouco mais claro para a gente fechar. A condição suspensiva, ela suspende tanto o exercício como a aquisição do direito, e ela está subordinada a um evento futuro incerto. Então, a eficácia está subordinada a um evento futuro incerto. O termo inicial, por sua vez, ele suspende apenas o exercício, mas não a aquisição do direito. E a sua eficácia está subordinada a um evento futuro e certo. E aí, ambos permitem a prática de atos de conservação do direito pelo titular daquele direito, seja no caso da condição suspensiva, seja no caso do termo inicial. Ainda que haja suspensão da aquisição ou do exercício do direito, aquele que é titular do direito ele já pode exercer e praticar atos de conservação para caso o seu direito seja ameaçado e seja lesionado. Aí, por fim, o terceiro elemento acidental é o encargo ou modo. Ele traz um ônus sempre vinculado com uma liberalidade. É comum em caso de doação, de testamento ou legado. Então, diante de uma liberalidade por uma das partes, junto àquela liberalidade ele também impõe um ônus, uma contraprestação. Então, aqui o artigo 136 traz o conceito do encargo e prevê que o encargo não suspende a aquisição nem o exercício do direito, diferentemente da condição suspensiva e do termo, salvo quando expressamente imposto no negócio jurídico pelo disponente como condição suspensiva. Então, um exemplo aqui de uma doação que traz o encargo. Não é proposta não, é só do que a gente está conversando. Então, por exemplo, uma pessoa que doa um terreno para outra, uma outra pessoa. E aí ele condiciona aquela doação à construção de um terreno, à construção de uma edificação para ser destinada a um asilo. E determina naquele contrato que aquela construção deve ser levantada e deve haver a inauguração do asilo dentro de 3 anos, supondo. Dessa forma você percebe, há uma liberalidade diante da doação do terreno, por outro lado, há a contraprestação exigida por parte do donatário. Então, caso aquele que recebeu o terreno não cumpra dentro do prazo previsto aquela condição estipulada no contrato, aquele contrato deixa de ter efeitos e ele passa a ser revogado. Então esse aqui é um exemplo típico do encargo ou modo. E aqui para a gente fechar mais uma vez a matéria, trazendo esses elementos, principalmente os elementos acidentais, questão da magistratura de São Paulo e prevê aqui, está exigindo que seja marcada a alternativa correta. Vamos lá, assertiva A. São vedadas as condições que sujeitam o efeito do negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes somente nas relações de consumo. Não, né? B. As condições contraditórias são consideradas inexistentes, mantendo-se íntegro o negócio jurídico que lhe é subordinado. As condições contraditórias são inexistentes? Vamos para C. O titular de direito eventual pode praticar os atos destinados a conservá-lo nos casos de condição suspensiva ou resolutiva. Só para a gente terminar. D. O implemento de condição resolutiva sempre extingue para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. E por fim, o termo inicial suspende a aquisição do direito. Não. Então, a linha C, vamos ver se está certo. Pode passar. Boa. Pode passar, né? Bom, mais uma questão, essa do Ministério Público do Paraná de 2011, para assinalar a alternativa correta. A linha A, subordinar a eficácia de um negócio jurídico a uma condição suspensiva significa afirmar que, enquanto esta não se realizar, não se terá adquirido direito subjetivo a que visa o negócio. Vamos para B. B.
o termo sempre suspende a aquisição do direito subjetivo, de modo que, enquanto o evento futuro e certo ali previsto não se realizar, não se aperfeiçoa o direito a que visa o negócio. C. A regra que impõe a interpretação dos negócios jurídicos à luz da boa-fé significa que se deve perscrutar a vontade real do declarante, uma vez que a norma está tratada da boa-fé subjetiva. D. A reserva mental é uma modalidade de simulação e, como tal, é hipótese de anulabilidade dos negócios jurídicos. E. Somente os negócios jurídicos comutativos podem ser anulados por coação, não sendo viável pretender, sob esse fundamento, obter a anulação de negócios jurídicos benéficos. E aí? Vamos ver, pode passar. Isso aí, boa. Pode passar. Bom, gente, alguma daquelas assertivas já estavam exigindo um estudo que a gente vai iniciar agora, que é a questão da anulabilidade, a questão da nulidade dos negócios jurídicos. Bom, o Código Civil adotou o sistema binário de invalidade. Parte, ele considera acarreta a nulidade dos negócios e parte acarreta a anulabilidade dos negócios. A nulidade é aquela invalidade absoluta, a anulabilidade é invalidade relativa. E por conta disso, as regras acabam se distinguindo e há muitas diferenças que são importantes a gente estudar, porque isso também cai muito em concurso. A nulidade, ela se dá por força da lei, ou pelegis. Então, diante de uma invalidade absoluta, a mera declaração daquela invalidade. Já a anulabilidade, ela exige uma decisão judicial para ser reconhecida como anulável. Na nulidade ou a invalidade absoluta, não há produção não há produção de efeito jurídico. Já na anulabilidade, produz efeitos jurídicos até que sobrevenha uma decisão judicial anulatória. Aqui a nulidade envolve matéria de interesse público. A anulabilidade envolve matéria de interesse privado. Aqui o juiz, exatamente por ser matéria de ordem pública, o juiz pode conhecer de ofício e o MP pode suscitar. No caso da anulabilidade, não pode ser conhecido de ofício pelo juiz ou provocado, suscitado pelo MP. Na invalidade absoluta, não se admite convalidação, embora admita conversão substancial, que a gente vai estudar ainda hoje. Na anulabilidade, admite-se convalidação pelos próprios interessados. Aqui a ação a ser proposta é meramente declaratória, como ela é inválida absolutamente, basta uma mera declaração. Na anulabilidade, a ação é a desconstitutiva ou a ação anulatória para ver o reconhecimento judicial de que aquele negócio é inválido. A nulidade absoluta, ela é suscitada e ela não tem prazo prescricional, ela é imprescritível. Já no caso da anulabilidade, há prazos decadenciais que estão previstos no próprio ordenamento e as hipóteses estão aqui previstas legalmente. Então as hipóteses de cabimento estão aqui taxativas nesses, na verdade não é taxativa, é exemplificativo nesses dispositivos. Pode passar. Bom, para a gente deixar claro, quando a gente for identificar em alguma questão se aquilo é uma causa de nulidade ou de anulabilidade, aqui o artigo 166 do Código Civil traz o rol mínimo do que seria causa de invalidade de um negócio jurídico. Invalidade absoluta. Então, se o negócio for celebrado por pessoa absolutamente incapaz, se o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável, se o motivo determinante for ilícito, se não revestir a forma prescrita em lei, se for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial, se tiver por objeto fraudar a lei imperativa e a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática. Então aqui são as hipóteses do artigo 166 da nulidade absoluta. E aqui o artigo 167 traz a hipótese do contrato simulado, que também acarreta a nulidade absoluta do negócio. Hipóteses da anulabilidade estão previstas no artigo 171 do Código Civil. Pode passar. E aqui uma dica para facilitar o momento da prova. As hipóteses de anulabilidade são somente duas.
em caso de incapacidade relativa do agente e em caso de defeito do negócio jurídico que está vinculado ao vício de vontade, que a gente vai estudar hoje. Todas as outras hipóteses, elas acarretam a nulidade absoluta do negócio jurídico. Então aqui é a previsão da anulabilidade no artigo 171, e aqui com relação à anulabilidade, em que corre prazo para a pretensão de anular um determinado negócio, os prazos decadenciais para as ações anulatórias estão previstas no ordenamento jurídico. Aqui o artigo 178 do Código Civil traz a regra geral dos prazos decadenciais, que é o prazo de 4 anos para pleitear a anulação do negócio jurídico, contado no caso da coação do dia em que a coação cessar, e nos outros casos de vício do negócio jurídico, erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que o negócio foi celebrado. A exceção aqui com relação à coação é que aqui conta-se o prazo de 4 anos a partir do momento que a coação cessar. No caso do casamento, o prazo também é de 4 anos, mas ele começa a fluir a partir da data da celebração. Esse dispositivo é muito criticado, porque não faz sentido que uma pessoa se case com outra em decorrência de uma coação e depois de 4 anos aquilo vire a ser convalidado, né? É de interferir completamente na autonomia privada, na privacidade e intimidade de uma pessoa. E aqui a lei, ela pode criar outras hipóteses de ação anulatória com prazos diferenciados, ou aqueles rolos são taxativos e não exemplificativos. E aí, essa é uma indagação. E o próprio artigo 550 traz uma hipótese em que o ordenamento, para além daqueles dispositivos que traziam as hipóteses de anulabilidade, trouxe também uma outra hipótese de anulabilidade, que é a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice, que pode vir a ser anulada pelo cônjuge ou pelos herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Então, o próprio ordenamento ele pode trazer novas hipóteses de causas de anulabilidade que não estão, portanto, restritas naqueles rolos que eu apresentei. E aqui o legislador optou, como o legislador não consegue prever todas as hipóteses de anulabilidade, ele optou aqui por uma regra geral, no artigo 179 do Código Civil, que prevê que quando a lei dispuser que determinado ato é anulável e ele não estabelece um prazo decadencial, o prazo a ser considerado é o prazo de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Então, quando não houver previsão expressa no dispositivo que preveja uma hipótese de anulabilidade, esse é o prazo decadencial a ser aplicado. E aqui é um exemplo de um dispositivo que traz uma hipótese de anulabilidade e não traz o prazo decadencial a ser obedecido com relação à venda de ascendente a descendente sem o conhecimento dos herdeiros e do cônjuge. Então, eles têm que expressamente consentir aquela venda para não acarretar, eventualmente, numa antecipação da herança, no privilégio de alguns em detrimento de outros. E aqui, nesse caso, há uma possível anulabilidade do negócio e como aqui o dispositivo não prevê o prazo decadencial para ajuizar a ação anulatória, aplica-se o prazo aqui do artigo 179 do Código Civil. Bom, o aproveitamento da vontade, ele consiste em viabilizar, em si consagrar a vontade, mesmo quando o negócio é inválido. Então, o ordenamento jurídico, à luz inclusive da função social dos contratos, da conservação do negócio jurídico, ele acabou consagrando mais a vontade do que a própria formalidade do negócio jurídico em alguns casos. E aí ele acabou se desdobrando, esse aproveitamento da vontade, em alguns institutos. Não é para qualquer contrato, não é para qualquer tipo de anulabilidade ou de nulidade que é possível aplicá-lo. Mas é possível a gente afastar aquela lógica de que todo negócio inválido, ele necessariamente vai repercutir na rescisão contratual. Então, o primeiro instituto vinculado ao aproveitamento da vontade é a ratificação, que equivale a sanar ou confirmar a vontade, e ela acaba sendo exclusiva apenas daqueles negócios que forem anuláveis.
Então, apenas em caso de nulidade relativa, você pode aplicar o instituto da ratificação. O artigo 172 aqui prevê que o negócio anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Um exemplo de ratificação de um negócio anulável seria, por exemplo, um contrato celebrado por um adolescente com mais de 16 anos, entre 16 e 18 anos, que é configurado como relativamente incapaz, celebrado aquele negócio, ele atinge a maioridade e acaba ratificando a sua vontade. Aquele negócio acaba, portanto, sendo ratificado. Então, esse seria um exemplo de aproveitamento da vontade. Um outro instituto é a redução parcial. Estabelece que se um determinado negócio contém duas ou mais declarações de vontade e uma delas for inválida, é possível aproveitar a parte válida, isolando, portanto, a invalidade. Esse instituto ele pode ser aplicado tanto para os negócios reputados nulos como anuláveis. Então, mesmo quando constar, não é exatamente negócios nulos ou anuláveis, são cláusulas ou termos contratuais que seriam reputados nulos ou anuláveis. Você pode passar, por favor? Nesse caso, você tem, por exemplo, um contrato que, de modo geral, é válido, mas contém uma única cláusula de ordem pública, por exemplo, nula. Essa única cláusula que seria abusiva ou inválida, ela não vai contaminar necessariamente todo o contrato. Então, aqui o artigo 184 traz expressamente um instituto aqui explicando com relação à possível separação e isolamento da invalidade. E aqui um exemplo para deixar claro. No contrato de plano de saúde, por exemplo, se houver, é muito comum, eu já até trouxe a súmula aqui para vocês, já comentei dessa cláusula de delimitação do prazo de internação hospitalar. Então, pegando um contrato, por exemplo, de plano de saúde, que via de regra, os contratos possuem diversas cláusulas e não uma única cláusula. Pegando esse contrato, identificando a invalidade dessa única cláusula, é possível você isolar essa nulidade e privilegiar todos os demais termos. Então, aqui com relação à súmula, que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde, que limita no tempo a internação hospitalar. De fato, essa cláusula é abusiva, é nula, tanto pelo direito civil como pelo direito do consumidor. Mas essa cláusula, pela conservação dos negócios jurídicos, ela não vai contaminar todo o contrato. E aí, por fim, um outro instituto é a conversão substancial do contrato, que somente é admitida para os negócios nulos. E ela somente estará presente por meio de decisão judicial. Então, só a partir do reconhecimento judicial que identifica e que reconhece a possibilidade de converter substancialmente um contrato para torná-lo válido, é possível você manter aquele contrato, desde que o negócio que venha a ser nulo tenha por vício a forma ou objeto. Aí, nesse caso, admite-se a conversão substancial. Aqui o artigo 170, para deixar mais claro, prevê: se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido se houvessem previsto a nulidade. Então, a conversão substancial se dá na conversão, basicamente, da forma do instrumento. Então, se você identifica o negócio jurídico, que é nulo, mas ele contém requisitos de um outro, esse aqui pode subsistir desde que o vício esteja vinculado ao objeto ou à forma. Então, os requisitos para a conversão substancial de ordem subjetiva é a existência de vontade válida. A vontade ela deve ser válida, ela deve ser livre, ela não pode ser descumprir o ordenamento. E ela deve ser manifestada em negócio nulo pela forma ou pelo objeto. No aspecto objetivo, é preciso que exista uma outra categoria jurídica válida na forma e no objeto apta ao recebimento da vontade. Aqui um exemplo de uma situação como essa. Uma pessoa celebra um testamento público, só que o testamento público ele deve cumprir diversos requisitos, solenidade, formalidades.
E diante, eventualmente, de um vício de forma, pelo descumprimento de algum desses requisitos formais, o testamento público ele seria inválido, já que descumpriu o requisito de validade forma. No entanto, fica clara a vontade daquele que preparou, que foi o autor daquele testamento, que ele tem um interesse em deixar os seus bens como ele bem quiser, desde que cumprida a parte legítima, enfim. Então, diante dessa clareza de que essa vontade ela é lícita, ela é livre, e diante da celebração de um instrumento que está viciado na forma, você consegue identificar uma outra categoria jurídica que você pode converter, que é o próprio testamento privado. O testamento privado ele não prevê requisitos formais, não prevê solenidades e basta você celebrá-lo por meio de um instrumento particular. Então, dessa forma, você consegue manter um negócio, um ato jurídico, privilegiando a vontade e convertendo apenas para uma outra categoria. Por isso que muitos autores definem conservação substancial do negócio jurídico com o termo mudança de categoria, porque você apenas transfere para uma categoria menos solene, menos formal. Ficou claro? Pode ser visto tanto na solenidade como na formalidade. Isso. Por exemplo, nesse caso do testamento público, é um negócio solene, porque exige o documento público, a escritura pública, além de outras formalidades previstas na lei. E mesmo nesse caso, você poderia converter para um testamento privado, particular, que não prevê formalidades. Aí você consegue cumprir todos os requisitos de validade e tornar o negócio válido. Aí uma questão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, de 2014. Assinale a alternativa correta. A. São causas de anulabilidade dos atos jurídicos, dentre outros, a incapacidade absoluta do agente, a ausência de observação à forma prescrita em lei e a simulação. Não. B. São características dos atos nulos serem convalidáveis, estarem sujeitos a prazo prescricional e darem ensejo ao surgimento de direito potestativo? Não. C. O sistema geral de invalidade dos negócios jurídicos previsto no Código Civil em vigor é aplicável aos atos jurídicos estricto sensu. D. A conversibilidade dos negócios jurídicos exige apenas elementos objetivos. E E. Apenas a simulação absoluta é causa de nulidade absoluta sob a égide do Código Civil. E aí? C? A aqui. Fica claro que está errado? Está falando de causa de anulabilidade, né? E aqui capacidade absoluta. Tudo isso são hipóteses de nulidade. Características dos atos nulos, eles são convalidáveis? Não são convalidáveis. Não estão sujeitos a prazo prescricional. E também não dão ensejo a direito potestativo. A conversibilidade dos negócios jurídicos exige apenas elementos objetivos? Ele exige também elementos subjetivos. E aqui não apenas a simulação absoluta é causa de nulidade, né? A gente viu que todas aquelas outras hipóteses também. Então a letra C é a correta. Pode passar. Bom, e agora a gente entra nos defeitos do negócio jurídico, que são diretamente vinculadas à lesão ou à violação da validade, da vontade livre e não contrária à lei. Os defeitos do negócio jurídico estão cada vez mais presentes em concursos públicos, não só da defensoria, mas de outras carreiras também. Então a gente vai estudar cada um deles com as suas peculiaridades. Inclusive, não sei se alguém fez a prova da Bahia, da defensoria, caiu uma questão bem essa aula, é o final, encerramento da aula. Aliás, eu acho assim, uma sugestão, a prova da Defensoria da Bahia, que foi há 2 semanas atrás, pelo menos a parte de direito civil, que eu me preocupei mais para olhar. Então é uma prova muito boa para vocês fazerem, para treinar. Eu vi que 2 questões de princípio da boa-fé objetiva caíram, então é uma prova bem assim, atual, bem a cara da defensoria, acho que vale a pena pegar na internet depois para fazer. Bom, defeitos do negócio jurídico. O primeiro deles é o erro ou ignorância.
Então trata-se de engano fático, falsa percepção em relação a uma pessoa, ao objeto ou a um direito que acomete a vontade de uma das partes que celebrou um negócio jurídico. Então, basicamente, quando alguém analisa mal os elementos essenciais do negócio. E aí, uma dica para a gente distinguir o erro do dolo, que é o próximo vício que a gente vai estudar, é que no erro o agente se engana sozinho. Ele não é induzido pela outra parte, ele não é induzido pelas circunstâncias maliciosas de terceiros, não. É um erro próprio, por diversas razões. Então, o artigo 138 prevê que são anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio. Então, aqui, de acordo com esse artigo, o erro, para ser causa de vício do negócio jurídico, ele tem que ser um erro substancial. Ele não pode ser um erro relacionado a uma mera circunstância ou aspecto do contrato. Então, ele deve recair sobre os elementos essenciais do negócio. Aí um exemplo para deixar claro: uma pessoa vai a uma relojoaria e compra um relógio de bronze, mas ele achava que era de ouro. Se ele soubesse que era de bronze, ele não pagaria o que ele pagou e ele não compraria. Então é evidente que aqui o erro recaiu sobre um elemento essencial do negócio, que é o próprio objeto adquirido. Então aqui você pode alegar o vício do negócio jurídico. Então, a questão do erro, ele trouxe um debate na doutrina acirrado com relação à aferição daquele erro. Como você vai aferir se uma pessoa cometeu um erro justificável ou não? Até pela mudança, por todas as modificações a partir do Código Civil de 2002, com o princípio da eticidade, o princípio da boa-fé objetiva, buscando sempre extrair a lealdade das partes, aquela lógica de que tem que partir de um homem médio para você aferir se aquele erro é justificável ou não, foi rechaçada. Então, a partir do Código Civil de 2002, com todos os seus princípios informadores, não interessa mais se o erro é excusável, justificável ou não, diante da valorização da eticidade, tendo em vista que você pressupõe que aquelas partes estão agindo com boa-fé e lealdade. Então, presente a falsa noção, se ela for relevante, merece o negócio anulabilidade. E exatamente por conta dessa discussão na doutrina, que o enunciado 12 da Jornada de Direito Civil previu que na sistemática do artigo 138, que prevê o erro, é irrelevante ser ou não excusável o erro, porque o dispositivo adota o princípio da confiança. Então, a excusabilidade ela vai ser analisada à luz do princípio da boa-fé objetiva, e aí vai partir do intérprete, do julgador, diante de todas aquelas circunstâncias daquele caso concreto, aferir se aquele erro foi de fato relevante ou não. E aqui o artigo 139, inciso 3, prevê que o erro é substancial quando, sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico. Aqui o ordenamento jurídico inovou no Código Civil de 2002 ao trazer o erro de direito, que não existia no Código de 16. E aí existe um aparente conflito de normas entre esse dispositivo, que reconhece a viabilidade de um erro de direito, e o artigo 3º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que traz o princípio da obrigatoriedade, pela qual ninguém poderá deixar de cumprir a lei alegando não conhecê-la. E aí, nesse caso, você tem esse conflito aparente entre a lei de introdução e esse dispositivo do Código Civil. A doutrina construiu o entendimento aplicando o critério da especialidade, que é um daqueles critérios interpretativos diante de um conflito aparente de normas, que nesse caso, diante de um negócio jurídico, de um ato jurídico com finalidade específica, deve-se aplicar o Código Civil. E aí é possível você alegar e afastar eventualmente a validade do negócio jurídico por um erro de direito. Para deixar um pouco mais claro como que se daria esse erro de direito, como que você poderia suscitar isso judicialmente em um processo. Esse é um caso que o Cristiano Chaves traz como um exemplo, que é um exemplo real, que é um sujeito que ele adquiriu um terreno
em Petrópolis, que é uma cidade do Rio de Janeiro. Eu não me recordo se ele era do estado do Rio, mas não morava na cidade, ou se ele era até de um outro estado. Ele comprou uma casa de veraneio, mas ele desconhecia a área, desconhecia a legislação municipal, simplesmente ele foi lá e comprou. Adquirido o terreno, quando ele foi dar entrada com a escritura pública, e foi celebrar todo o trâmite burocrático solene, quando ele apresentou o projeto de construção da casa na prefeitura, a prefeitura rechaçou e disse: não, aqui tem uma lei municipal que nessa área, essa é uma área não edificante, ou seja, não pode construir mais nada. Então, o seu terreno ele não pode levantar nenhuma casa. Daí, aquela pessoa que adquiriu o terreno falou: mas eu só comprei aquele terreno porque eu queria construir uma casa de veraneio, não faz sentido que eu permaneça com o terreno sem fazer nada, nem sou da região, né, não sou daqui. E aí ele resolveu ajuizar uma ação de anulação em face do vendedor, alegando o erro de direito, já que ele desconhecia aquela lei local e que haveria, portanto, um vício da vontade dele, já que a vontade dele não era a de comprar um terreno e não construir. E o tribunal, não sei se na primeira instância, se foi para a segunda instância, mas eu sei que ele teve a causa ganha e, de fato, houve reconhecimento do vício de vontade por conta do erro de direito. Então, esse seria um exemplo para vocês terem na cabeça, né, no caso de erro de direito. Bom, o artigo 139 do Código Civil prevê em que consiste o erro substancial. Então, o erro será substancial quando interessar a natureza do negócio ao objeto principal ou alguma das qualidades a ele essenciais. Então, aquele exemplo do relógio, o exemplo de a compra de uma bijuteria achando tratar-se de ouro, como é o objeto principal do negócio, isso seria passível de invalidade. E aqui o inciso 2, quando disser respeito à identidade ou à qualidade essencial da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante. Então, o erro aqui recai sobre uma pessoa. Então, um exemplo que poderia ser trazido é o erro essencial sobre a pessoa do cônjuge. Então, depois de celebrar o casamento, você descobre algo, tem até um rol taxativo no ordenamento jurídico que prevê quais são as possibilidades de você suscitar o erro essencial do cônjuge. Então, esse aqui seria um exemplo. E o que seria o erro acidental? O erro acidental ele não vai acarretar a invalidade do negócio jurídico. E aqui o artigo 142 do Código Civil prevê que o erro de indicação da pessoa ou da coisa a que se referir a declaração de vontade não viciará o negócio quando, por seu contexto e pelas circunstâncias, se puder identificar a coisa ou a pessoa cogitada. Aqui, então, para viciar o negócio, o erro deve ser principal ou substancial, ele deve estar vinculado a algum elemento essencial do negócio, ele deve ser real, ou seja, a parte deve sofrer um prejuízo, e ele deve ser excusável ou justificável, sempre sob o ponto de vista do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança. Então, o erro acidental, diante da análise do contexto das circunstâncias, se verificar que seria possível identificar a coisa ou pessoa que a princípio teria sido erroneamente indicada, isso não vai acarretar a invalidade do negócio. Pode até vir a acarretar, dependendo do caso concreto, numa indenização de perdas e danos. Mas, a princípio, o negócio com erro acidental não será inválido. Bom, fechado o erro, alguma dúvida? Não? Segundo vício do negócio jurídico, o dolo. O dolo, diferentemente do erro, ele exige um artifício ardiloso empregado para induzir alguém em erro, com intuito de benefício próprio. Então, nesse caso, você tem uma conduta, um comportamento ativo malicioso para, então, aquela pessoa ser induzida ao erro. Então, são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa. Então, da mesma forma como no erro, que deve ser substancial, o dolo deve estar vinculado à própria causa do negócio. Então, para viciar o negócio jurídico, o dolo deve ser principal ou essencial. Então, uma das partes utiliza-se de artifícios maliciosos para levar a outra à prática de um comportamento que não atuaria normalmente. Ou seja, só por meio daquele artifício ardiloso
é que aquela pessoa acabou se comportando e celebrando aquele contrato. Não fosse pelo dolo, ele não contrataria. Então aqui que você vai identificar a essencialidade do vício. Além disso, o dolo deve ser real, gerando prejuízo para a parte que foi enganada, e aí a doutrina denomina essa característica do prejuízo da parte de dolos malos. O artigo 146, assim como no erro existe o erro acidental, o conceito 46 trouxe o conceito do dolo acidental, que só obriga a satisfação das perdas e danos e é acidental quando a seu despeito o negócio seria realizado, embora por outro modo. Então, diferentemente do dolo que causa a invalidade do negócio jurídico, no dolo acidental aquele negócio ele aconteceria de qualquer forma. A pessoa não foi levada por conta do dolo, da malícia da outra parte, a celebrar o contrato, mas ela celebraria de uma outra forma, e por conta disso é possível acarretar em perdas e danos, mas não é possível acabar invalidando o negócio. Então o dolo acidental não é causa do ato, portanto não invalida o negócio jurídico. E aí a pergunta: o dolo precisa ser realizado sempre pela contraparte ou é possível o dolo realizado por terceiros? O dolo de terceiro pode tornar o negócio anulável quando a parte que dele se beneficia sabia ou deveria saber. Se a parte não sabia ou não deveria saber, o dolo de terceiro não torna o negócio anulável. E o máximo que vai acontecer é exigir que aquele terceiro que agiu com dolo, responda por perdas e danos. Mas aí você não vai invalidar o negócio jurídico. Então, à luz do princípio da boa-fé objetiva, você considerando que aquela parte contratante que supostamente receberia vantagens em decorrência do dolo, se ela não sabia, ou ela não tinha como saber, pelo princípio da boa-fé objetiva, ela não vai ser prejudicada também pela invalidade do negócio. Aquele que agiu com dolo que vai poder responder por perdas e danos, eventualmente. Então, tendo conhecimento contratante ou negociante beneficiado, haverá dolo essencial. Não havendo tal conhecimento, o dolo é acidental e não acarreta nulidade. Então aqui, se a parte a quem aproveita tinha ciência, o negócio é anulado. Se a parte a quem aproveita não tinha ciência, não tinha como saber, o negócio não é anulável, mas o lesado pode pedir perdas e danos ao autor do dolo. O dolo também pode vir por meio do representante da parte contratante. E aqui, o dolo do representante, ele é considerado o dolo da própria parte. Já que a pessoa está te representando, ela responde por você. Só que a gente pode ter um representante pela via legal ou pela via convencional. E o ordenamento traz efeitos e consequências a depender da situação de forma distinta. O dolo do representante legal, quando é a lei que impõe que aquele é o seu representante, só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Já que não coube a ele escolher o seu representante legal, não dá para deduzir que ele participou de um conluio ardiloso com aquele representante. Então ele só vai responder pelo proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, e aí você pressupõe que se você escolheu de forma autônoma aquela pessoa para ser seu representante, você tem uma responsabilidade ainda maior pelos seus atos. E aí, nesse caso, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Aqui é a classificação do dolo quanto ao seu conteúdo: dolos bônus e dolos malos. Dolos bônus é aquele dolo tolerável. Então, inclusive pelas práticas comerciais em relação às qualidades de um bem à venda, essa é uma modalidade que acaba sendo tolerável, não acarreta a invalidade do negócio jurídico. Então, por exemplo, quando um vendedor realça demais um produto, exagerando na qualidade do produto. Ou até um exemplo que estava na doutrina, quando você vai experimentar uma roupa numa loja de roupa feminina, masculina, e o espelho emagrece, né?
Nesse caso, não acarreta a invalidade. Ele emagrece? Pois é, eu acho que essa é uma prática comercial que a gente não sabia que tem, mas eu vi na doutrina. Então isso deve já ter acontecido muito. Mas não chega a acarretar a invalidade do negócio. Sacanagem. Né? Você comprou o vestido, ficou lindo, você tira foto. Agora, o dolus malus, que aí consiste de fato no artifício malicioso de prejudicar o outro em benefício próprio, aí esse acaba sendo causa de vício do negócio, acaba acarretando a anulabilidade. Mas isso depende do caso concreto também, né? Se depender de uma, ainda mais no âmbito do direito do consumidor, se for uma publicidade enganosa, que é abusiva, você consegue invalidar o negócio também, né? Bom, a coação é o terceiro defeito do negócio jurídico e ela consiste na pressão física ou psíquica exercida sobre a outra parte, visando obrigá-lo a assumir uma obrigação que não lhe interessa. E aqui a gente encontra dois tipos de coação. A coação física, ou chamada vis absoluta, ela consiste numa atuação externa substituindo a vontade do declarante. Nesse caso, até teve um exemplo que eu vi de um professor, alguma rainha, não, filha de alguma rainha, isso assim, muito sexo, foi algo que aconteceu de fato na história, e ela não queria se casar com um esposo que foi prometido para ela e tal. E aí no momento da assinatura do casamento, ela não se mexe, aí a mãe dela vem por trás e não, já tô mentindo. Não pegou a caneta. Fazem a pergunta pra ela se ela consentia, se ela, né, queria se casar e tal. E a mãe dela puxa o cabelo dela e balança a cabeça dela dizendo que sim. E aí o casamento foi celebrado como se ela tivesse anuído aquele ato. Então seria mais ou menos isso a vis absoluta. E aí nesse caso, esse ato seria, a parte da doutrina entende que se trataria de uma nulidade absoluta ou se trataria de inexistência do negócio jurídico, já que por um fator externo, uma atitude externa, você simplesmente substitui a vontade do declarante. Então não faz sentido, não há qualquer vontade manifestada. Então um outro exemplo aqui, que é um pouco mais contemporâneo, né? Uma venda celebrada a uma pessoa hipnotizada também seria um exemplo de negócio, né? Nulo ou inexistente. Por ser a mãe dela, não seria aquele caso do medo reverencial lá? Temor reverencial? Eu vou falar que é uma exceção. É que nesse caso, ela não se manifestou. Imagina, sua mãe foi lá, puxou, fez isso, só. Mas tem o temor reverencial que eu vou falar agora, assim. E aí a outra espécie de coação, que é a coação moral psíquica ou viscompulsiva, que aí é o caso de fato de vício do negócio jurídico, consiste na ameaça ou temor de um mal atual ou iminente, sério, idôneo, dirigido contra o próprio declarante, os seus bens ou alguém de sua família. Então ele acaba agindo por temor, né, por receio, que esse receio deve ser atual, ele deve ser idôneo, real, não pode ser o receio de se você não fizer isso eu vou te mandar para a lua, né? Isso não é idôneo, não é real. Mas diante de um temor de um mal atual e iminente, sério, idôneo, seja dirigido para o próprio declarante, com relação aos seus próprios bens ou algum ente familiar, nesse caso você pode alegar o vício do negócio jurídico. Lembrando que quando a gente analisa a questão aqui, ou alguém de sua família, a gente tem que lembrar sempre do novo instituto, da nova forma de leitura da família. Não mais a família enquanto um instituto meramente de vínculos biológicos, mas ampliando para os vínculos afetivos. Então, se por exemplo, se for um padrasto, um primo de terceiro grau, que talvez não seja enquadrado como família em estrito senso, dependendo da relação afetiva que você tem com aquela pessoa, aquele temor pode sim causar um vício no negócio, tendo em vista a sua relação afetiva com aquele ente. Aqui está o conceito no artigo 151 da atuação, trata-se de causa de anulabilidade e para isso o juiz deve levar em conta as circunstâncias pessoais do declarante
afastando-se também aquela ideia de homem médio. Então, para o juiz aferir se aquela coação, se aquele negócio de fato foi perpetrado e celebrado em decorrência de uma coação, ele vai analisar as circunstâncias pessoais do declarante. Então, idade, sexo, profissão, onde mora, qual a cultura. Ele vai analisar todos esses elementos para verificar se de fato aquela atitude externa serviu de coação para ele celebrar o negócio. Então aqui está previsto no artigo 152 do Código Civil a necessidade do juiz interpretar considerando todas essas circunstâncias. E aqui é uma ementa que eu trouxe, foi julgada pelo TJ do Rio Grande do Sul em 2011. Aqui é um caso em que o tribunal reconheceu a coação moral e, portanto, declarou o vício ao negócio jurídico no caso de uma mulher que frequentava uma igreja, que estava passando por uma situação de muita fragilidade, inclusive emocional e psicológica, e diante das ameaças da própria igreja, aqui até fala, a igreja desafiava os fiéis a fazerem doações, fazia promessa de graças divinas e ameaçava-lhes de sofrer mal injusto caso não o fizessem. Então, nesse caso, o juiz analisou as circunstâncias pessoais da autora da ação de indenização, pleiteou danos morais, inclusive, alegando que ela estava passando por um momento de muita fragilidade, depressão, e que por conta de todas essas circunstâncias e por conta dessas ameaças vindas dessa igreja que ela frequentava e que tinham conhecimento da sua fragilidade, aquilo foi reputado como coação moral. Isso vale a pena dar uma lida nesse julgado, que é uma forma da gente ver como é que isso pode ser aplicado na prática. Bom, a coação também pode ser exercida por terceiro e ela também vai gerar nulidade, se o contratante beneficiado dela tivesse ou devesse ter conhecimento, e aí respondendo ambos solidariamente por perdas e danos. Então não vai configurar vício do negócio jurídico se a parte que acabou tendo, diante de uma coação de um terceiro, aquela parte que teve o benefício, a vantagem diretamente em decorrência da celebração daquele contrato, se ela desconhece ou se ela não tinha como conhecer, você afasta a invalidade do negócio jurídico. O máximo que vai acontecer é responder por perdas e danos, seja solidariamente, se conhecia a coação, seja afastando a sua responsabilidade, recaindo apenas a quem exerceu de fato a coação. E aqui, de fato, o artigo 153 afasta a coação em duas situações. Não é coação a ameaça decorrente do exercício normal de um direito. Aí um exemplo seria a ameaça do protesto de um título em cartório quando a dívida é existente e devida. Então, por mais que você receba ali a notificação do seu credor ali, que então daqui tantos dias vou protestar o título, se você não pagar, tal, isso não é considerado uma coação, considerando que ele está dentro do exercício do seu direito. E o segundo elemento que afastaria a coação seria o temor reverencial que você perguntou, que baseia-se no respeito, hierarquia, normalmente extraída das relações familiares. E aqui é um exemplo que eu acho bizarro, mas é um exemplo: casar-se com alguém com receio de desapontar o seu pai. Meio século XV, mas isso não é entender. Bom, quarto vício do negócio jurídico, o estado de perigo. Quando alguém assume uma prestação que é excessivamente onerosa para salvar-se ou salvar alguém de sua família diante de uma situação de risco conhecido da parte contrária. Então aqui uma das exigências, além da onerosidade excessiva, que é o aspecto objetivo para caracterizar o estado de perigo, o elemento subjetivo é o conhecimento da situação de risco que atinge o declarante. E isso configuraria o dolo de aproveitamento. Então aquela parte que recebe diretamente a vantagem daquele negócio, ela tem que conhecer o risco. Do contrário, isso não vai viciar o negócio jurídico.
E aqui um exemplo que é recorrente na doutrina é o caso do cheque calção no hospital. Então uma pessoa ela mesma está sofrendo ali, está na iminência, assim, ou risco de vida, ou risco de haver um maior prejuízo na sua saúde, ou ela mesma, ou algum ente familiar, ou algum amigo, ou algum companheiro, e ela chega naquele desespero no hospital e ela acaba fazendo um cheque, por exemplo, de valor exorbitante, e que ela só acaba fazendo aquele cheque por conta do risco em que está passando, ou que a parte está sofrendo. É evidente que a pessoa ali no hospital, que vê a situação do paciente e exige uma prestação alta como essa, ela tem conhecimento do risco, e nesse caso haveria então o vício do negócio jurídico. Eu não me recordo agora se é uma súmula ou se teve alguma mudança legislativa, mas se não me engano, essa cobrança do cheque calção no hospital, ou passou a ser tipificada inclusive como, não sei se crime ou convenção, ou contravenção. Eu sei que isso passou a ser esfera agora do penal, porque era o que acontecia muito, né? Bom, e aqui, diante dessa situação, é evidente que a equidade ela deve acompanhar a atuação do juiz, que deve aferir se de fato aquela situação configurava um caso de risco, de perigo, se a outra parte tinha efetivamente ciência daquele risco, para verificar se o negócio jurídico realmente estava viciado. Em todos esses casos, como a gente envolve a questão da vontade, que é algo que é subjetivo e que é difícil de você interpretar e extrair, o juiz ele tem que ter esse papel de ampliar a bagagem, né, ampliar para além da questão das normas e verificar. Você achou? Existe calção, nota promissória para garantia, bem como. É contravenção penal? Os crimes, né? Crime? Só que a detenção de 3 meses não de multa. Então, mas foi tipificado mesmo. Então. Em dobro, se é negativo da atendimento resulta da lesão corporal de natureza grave e até o princípio do morte. Então, foi tipificado, acho que faz o quê? Uns 4 anos, uma coisa assim. Né? Por aí. 28 de 5 de 2011. Então, gente, então a importância do juiz ter esse papel de buscar, extrair as circunstâncias, verificar a situação, o caso concreto, para aferir se realmente houve vício ou não do negócio jurídico. Bom, aí uma questão do Ministério Público do Paraná, de 2004, para assinalar a alternativa incorreta. Alternativa A. A coação para viciar a declaração da vontade há de ser tal que imputa ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família do paciente, o juiz, com base nas circunstâncias, decidirá se houve coação. Certo? B. A anulabilidade do negócio jurídico, quando pronunciada de ofício, terá efeito antes de julgada por sentença. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que a alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Vou para C, então. Configura-se o estado de perigo quando alguém, tremido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Certo? D. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Certo? E a linha assertiva E. O dolo do representante legal de uma das partes só obriga o representado a responder civilmente até a importância do proveito que teve. Se, porém, o dolo for do representante convencional, o representado responderá solidariamente com ele por perdas e danos. Certo? Então, a B está errado. Aqui está falando de anulabilidade do negócio.
A anulabilidade ela não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, porque ela envolve matéria de interesse particular. A nulidade, sim. E ela não tem efeito antes de julgada por sentença. Lembrando que é decorrência do reconhecimento da decisão judicial a anulabilidade. Só os interessados podem alegar, mas não necessariamente aproveitem exclusivamente os que alegarem, porque pode repercutir com relação ao terceiro de boa-fé. Né? Pode passar. Bom, o Instituto da Lesão, que é o quinto defeito do negócio jurídico, ocorre quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. O Instituto, então, propõe aqui 2 requisitos de índole objetiva: a onerosidade excessiva, ou a desproporção das prestações, e aí isso deve se verificar o tempo da celebração do negócio, e a índole subjetiva, que é a premente necessidade ou inexperiência da pessoa. Aqui, diferentemente do estado de perigo, do dolo, não é necessário que a outra parte conheça essa premente necessidade ou inexperiência. Então, o Instituto da Lesão, inclusive aqui a Maria Helena Diniz suscita que ele veio proteger o contratante que se encontra em posição de maior vulnerabilidade diante do prejuízo sofrido, porque não exige que a outra parte tenha o dolo de tirar vantagem de alguém em uma situação de maior vulnerabilidade e inexperiência, mas pela presunção, buscando sempre a paridade dos contratos, numa situação como essa, em que a pessoa está numa forte necessidade ou por uma questão de inexperiência acaba assumindo uma onerosidade excessiva ou desproporcional, é possível você suscitar o vício do negócio jurídico, independentemente do conhecimento da outra parte. Aqui no parágrafo 1º, aprecia-se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. Então deve-se verificar as circunstâncias daquele momento que o negócio foi celebrado, para você aferir se houve a desproporção da prestação. O parágrafo 2º do artigo 157 consagra o princípio da conservação contratual e função social do contrato, quando prevê que não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Então aqui, excepcionalmente, o ordenamento trouxe uma previsão que afasta os efeitos da invalidade do negócio jurídico, abrindo a possibilidade para aquele que teve o prejuízo de receber um suplemento para equiparar, para a relação virar novamente paritária, ou a parte favorecida concordar em reduzir ao contrato paritário aquilo que teve como proveito. Então, não necessariamente aquele contrato que tem por vício a lesão vai acarretar invalidade. Pode ser que haja conservação do negócio jurídico. E isso muito de acordo com os princípios informativos do Código Civil de 2002 e o princípio da conservação do negócio jurídico. Então, é plenamente possível que a parte lesada, ao invés de ingressar com uma ação anulatória, ingresse com uma ação revisional do contrato, pedindo, requerendo que haja a devolução do suplemento daquilo que fez parte do proveito ou que haja um reequilíbrio contratual. E aqui, como aferir a vulnerabilidade contratual, já que você tem que verificar o requisito subjetivo, que é a inexperiência ou a maior necessidade, a vulnerabilidade contratual, principalmente nos casos de contrato de adesão, ela acaba sendo uma presunção relativa, somente em contratos celebrados no âmbito do direito do consumidor, em que é a empresa, prestadora do serviço, fornecedor, que formula todos os termos contratuais sem abertura de negociação. Nesse caso, é uma presunção legal de que a parte ela é vulnerável, até porque ela é consumidora. O conceito de inexperiência, que foi aqui previsto no Código Civil, pelo procedimento da analogia ao trazer do dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, é possível você aferir a hipossuficiência de um sujeito a partir
seja do aspecto cultural, social, econômico, e isso pode ser aplicável e trazido até por conta do diálogo das fontes entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Você pode trazer para o ordenamento civilista o conceito de hipossuficiência que pode ser facilmente aplicável na inexperiência prevista aqui no Instituto da Lesão. E aqui o enunciado 410 da jornada prevê que a inexperiência que se refere ao artigo 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios em geral. Para que estipule contratos costumeiramente, não tem o conhecimento específico sobre o negócio em causa. Esse entendimento e o Instituto da Lesão é de muita aplicabilidade, principalmente no dia a dia da Defensoria Pública, né? As pessoas acabam celebrando contratos em diversos âmbitos, sem orientação jurídica, acabam se comprometendo com muitos, né, com o seu patrimônio muitas vezes, ou com diversos deveres, por conta de inexperiência, por conta de desconhecimento legal, ou mesmo por conta de uma forte necessidade. Então, lembrando que a lesão não exige dolo de aproveitamento, ou seja, o benefício patrimonial ao agente não é um requisito. Basta que ela tenha desvantagem e acabe assumindo uma onerosidade excessiva. Não é um requisito que a parte contrária tenha uma vantagem patrimonial para ser caracterizada. Quando saiu aquela lei do empréstimo consignado, que muita gente ia no banco, e aí falava que os bancos só poderiam colocar parcelas que pudessem somar um montante de 30% do salário. Só que aí as pessoas iam em um banco aqui era 30%, no outro mais 30%. Eu cheguei até a atender algumas pessoas na defensoria, porque tipo, caiu o pagamento, todo mundo pegava seus 30% e não sobrava nada. É lesão. Lesão. Tá. É lesão. Os bancos não agiram com dolo. É que no caso, o dolo é muito mais fácil, nesse caso, você falar que é lesão, porque você não precisa comprovar a má-fé da outra parte, você não precisa comprovar que a outra parte teve uma vantagem, basta você acabar se comprometendo com uma onerosidade excessiva e com a premente necessidade, como era o caso, né? Então é mais vantajoso, inclusive como tese defensiva, você falar da lesão. Então, por exemplo, em muitos casos que eu pegava de contratos de prestações com a CDHU, com a Coab, em que os valores eram exorbitantes, né? As pessoas acabavam pagando no fim da sua vida um imóvel de classe média alta, né? E a gente suscitava muito o Instituto da Lesão, inclusive com a questão dos juros, anatocismo que existia, com relação às prestações, às multas, à dificuldade de negociação, porque é isso, a pessoa está ali, o sonho da casa própria, assumindo por 40 anos uma dívida, né, que independente do que acontecer, morte, falecimento, né, morte, doença, desemprego, ela vai ter que arcar com tudo aquilo sob pena de perder o imóvel. Então a gente suscitava muito o Instituto da Lesão. É mais vantajoso do que falar do dolo, né? Bom, só para saber que horas são, mas tá acabando, tá, gente? 10h15. O outro vício, que é chamado inclusive de vício social, é a fraude contra credores. Nesse caso, a atuação maliciosa se dá por parte do devedor, que em estado de insolvência ou na iminência de ficar no estado de insolvência, dispõe de maneira gratuita ou onerosa do seu patrimônio para afastar da possibilidade de que seus bens respondam por obrigações contraídas anteriormente. Então, aquela pessoa, né, que tem vários credores, está devendo para várias pessoas, está praticamente insolvente, se não já insolvente, e ele acaba vendendo o patrimônio para não correr o risco de perder aquele bem para responder aquelas obrigações que foram contraídas anteriormente. Então, aqui um exemplo. Então, lá tem o conhecimento próprio das suas dívidas e que está na iminência do vencimento de dívidas com relação a vários credores. Então, ele resolve vender o seu único imóvel para B, que não tem, ou tem, nesse caso, alienação onerosa, ele tem que ter conhecimento para configurar fraude contra credores, e aquele adquirente que tem conhecimento
da iminência da insolvência daquela parte, ao adquirir aquele contrato, você configura o conluio das partes e aquele contrato é passível de anulabilidade. Então aqui o artigo 158 do Código Civil traz, na verdade, com relação aos negócios gratuitos, que aí você não exige da outra parte o conhecimento. Então aqui prevê os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda que o ignore, poderão ser anulados pelos credores quilografários como lesivos dos seus direitos. Então, quando se trata de transmissão gratuita ou remissão de dívidas, não há exigência nem de que a outra parte conheça da insolvência. No caso da fraude contra credores, o prazo decadencial para ajuizar a ação pauliana ou revocatória, que são as denominações também da ação revocatória, é de 4 anos, contado da celebração do contrato fraudulento. E aqui os elementos da fraude, né, contra credores. O elemento objetivo, a atuação em prejuízo dos credores, buscando esvaziar o seu patrimônio. E o elemento subjetivo é a própria intenção de prejudicar os credores, por meio do conluio fraudulento. Então aqui o elemento objetivo é chamado de eventus dami e o elemento subjetivo concilio fraudes. Para que o negócio seja anulado, é necessária a presença então da colusão, do conluio fraudulento, entre aquele que dispõe o bem e aquele que o adquire, além do prejuízo causado ao credor. Então, a necessidade sempre dos dois elementos para configurar o vício. Contudo, para os casos de disposição gratuita de bens ou remissão de dívidas, há dispensa do elemento subjetivo, porque não há necessidade da outra parte ter conhecimento. No artigo 159 do Código Civil, serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Então, é um típico caso, por exemplo, de cidade pequena, que todo mundo se conhece, sabe o que está acontecendo, e aí, nesse caso, tudo leva a crer que é notória a insolvência daquele sujeito. Então, você presume legalmente que houve fraude contra credores aqui. E aqui o artigo 164 do Código Civil traz uma ressalva com relação à fraude contra credores, ao presumir de boa-fé e validade os negócios ordinários indispensáveis à manutenção do estabelecimento mercantil, rural ou industrial ou à subsistência do devedor e de sua família. Então aqui é uma clara consagração da função social da empresa e do Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Então, apesar do sujeito estar naquela insolvência, quando for para preservar a empresa ou para assegurar o mínimo de sustento para sua família, aí não é configurado a fraude contra credores. Pode passar, só vou agora falar da simulação rapidinho, que a simulação, diferentemente dos defeitos do negócio jurídico anteriores, acaba sendo causa de nulidade. Então, todo o regramento deve se basear naquela tabela que eu mostrei antes de nulidade absoluta. A simulação é aquele desacordo entre a vontade declarada, manifestada, aparente do contrato e a vontade interna. Então, há uma discrepância entre a essência e a aparência. Ela pode ser alegada tanto pelas partes, quanto por terceiros, como de ofício pelo juiz, como pelo próprio Ministério Público, ou seja, por pessoas que não fazem parte do negócio, por envolver matéria de interesse público. A respeito do tema, com relação a quem pode suscitar o contrato simulado, havia uma divergência na doutrina que entendia anteriormente que as partes que simularam o contrato não poderiam suscitar o vício, né, tendo em vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. No entanto, de um tempo para cá, a doutrina vem entendendo de forma contrária e o próprio enunciado da Jornada 294 prevê: sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, ela pode ser alegada por uma das partes contra a outra. Por conta do interesse de matéria de ordem pública, a questão da própria torpeza, da pessoa se beneficiar com a própria torpeza, ela deve ser afastada e, inclusive, as próprias partes
podem suscitar. Eu confesso que eu não sei como na prática, não sei se vocês já viram assim, alguma coisa parecida com o contrato simulado, qual o interesse de uma das partes que simulou suscitar o contrato e exigir o efeito do negócio jurídico, já que ela fez parte da simulação. Eu não sei, mas esse é o novo entendimento da doutrina e da jurisprudência. Por favor. O artigo 167 do Código Civil reconhece a nulidade absoluta do negócio simulado, mas prevê que subsistirá o que se dissimulou se válido for na essência e na forma. Essa seria a simulação relativa. Então, nela encontram-se dois negócios. Um aparente, que é aquele simulado, que é aquela declarado, né, para escamotear, esconder um outro, e o outro escondido, que seria o dissimulado. Na simulação relativa, o negócio simulado ou aparente é nulo, mas o dissimulado será válido se não ofender a lei e nem causar prejuízo a terceiros. Aí um exemplo, para ficar mais claro de como que você pode cindir esses dois negócios. Um proprietário cede um imóvel a uma outra pessoa e alega no contrato escrito que eles estão celebrando um comodato. Comodato é um empréstimo gratuito de um bem infungível, no caso do imóvel, e que não há pagamento de aluguéis. Então ele está uma questão de benevolência, de amizade, ele cede para aquela pessoa. No entanto, de forma obscura, ele cobra aluguéis da pessoa. Provavelmente para isentar de tributos, esse tipo de coisa, as pessoas acabam celebrando esse tipo de negócio para não ter que declarar na fonte e tal. E aí, nesse caso, você tem, na verdade, na essência, um contrato de locação e não de comodato. Nesse caso, de acordo com o enunciado da jornada, se esse contrato de locação não ferir a ordem jurídica, os bons costumes, estiver de acordo com a lei, ele pode se manter válido. Então, nesse caso, aquele contrato aparente, o comodato, que não existia na prática, ele será inválido, mas você prevalece, você mantém aquele contrato que era dissimulado e obscuro, que é o contrato de locação. O artigo 167, parágrafo 1º, ao prever as hipóteses de simulação, traz um rol meramente exemplificativo. Então, aqui negócios que aparentarem conferir ou transmitirem direitos a pessoas diversas daquelas que estão previstas no contrato, negócios que contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, e negócios cujos instrumentos particulares forem antedatados ou pós-datados. E aqui o artigo 167, parágrafo 2º, ressalva os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contratantes do negócio jurídico simulado. Então, à luz do princípio da boa-fé objetiva, aquele terceiro que não participou da simulação não pode ser prejudicado. E aí a última, que eu acho que é a questão da Bahia, que a Renata fez. Vamos lá. É só para finalizar. Vamos lá. Hugo, ao descobrir que sua filha precisava de uma cirurgia de urgência, emite ao hospital, por exigência deste, um cheque no valor de R$100.000. Após a realização do procedimento, Hugo descobriu que o valor comumente cobrado para a mesma cirurgia é de R$7.000. Agora está sendo cobrado pelo cheque emitido e, não tendo a mínima condição de arcar com o pagamento da cátula, procura a Defensoria Pública de sua cidade. Diante dessa situação, é possível buscar judicialmente a anulação do negócio com a alegação de vício do consentimento chamado de dolo? Não. Coação? Não. Erro substancial? Não. Lesão? Não. Estado de perigo? Sim. É isso aí. Bom, gente. Acertou? Então tá bom.